vamos meditar na palavra de Deus, culto de gratidão. E veio essa palavra ao meu coração quando fizemos menção desse tema, gratidão. Esse momento, esse fato que traz para a gente realmente a oportunidade de refletir. Por isso eu convido você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 ao 19. Lucas 17. Mesmo assentado como você está, nós vamos ler o texto com muita reverência e refletirmos nessa passagem da Bíblia, da palavra de Deus. Lucas 17, do verso 11 ao 19, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo tão precioso na tua presença. Nós que lemos a tua palavra, queremos nela refletir, e eu peço que o Senhor venha falar conosco. Abra o nosso entendimento, dá-nos a compreensão, glorifica o teu nome, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus operou muitos milagres, muitas vidas foram verdadeiramente alcançadas e curadas, curas de todos os tipos. Jesus curou pessoas paralíticas, Jesus curou cegos, tanto cegos que passaram, que tornaram-se cegos, ou aqueles que até mesmo nasceram cegos com deficiência visual. Jesus libertou pessoas oprimidas, possessas por espíritos malignos. Jesus operou milagres grandiosos, tais como a ressurreição. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias estando sepultado. Muitos foram os milagres. Jesus multiplicou pães, o que eram apenas 5 pães, 2 peixes, para alimentar. Perceba bem que o texto fala 5.000 homens, mas entende-se que não eram só homens que lá estavam, tinha mulheres, tinham crianças, e muito mais do que 10.000 pessoas, com apenas poucos pães e poucos peixes. Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade, muitos milagres. Entre eles, não apenas estes, mas curar leprosos. Nós sabemos que a lepra, uma enfermidade contagiosa, ela que ia realmente corroendo, vamos à expressão, a pele da pessoa, que se tornava uma situação tanto crítica fisicamente, mas também emocionalmente para o leproso, porque cerimonialmente falando, pelos ritos da lei, ele era considerado impuro. Um leproso não podia andar na sociedade, por ser uma enfermidade contagiosa
e por ser também tida como impura essa pessoa. Ele não podia adentrar na sociedade, no meio da cidade. Então isso já lhe causava, consequentemente, um estado de rejeição, não é? Que poderia lhe trazer um complexo de inferioridade, tantas coisas a nível emocional, mas fisicamente falando também, era uma enfermidade muito dolorosa. É certo que há os graus de lepra, de uma pessoa leprosa, mas aquilo iria lhe causando uma situação muito crítica na pele, de fato muito dolorosa, pessoas que iam perdendo os seus membros aos poucos, por conta dessa enfermidade tão terrível. Mas resumindo o acontecimento, 10 leprosos, eles param de longe, eles não quiseram se aproximar de Jesus, apesar de nós conhecermos um outro momento que Jesus, ele toca num leproso, toca, o que não podia fazer, Jesus toca, mas ao contrário de Jesus tornar-se impuro e contrair a enfermidade, ele purifica o leproso, e ele sai dali curado instantaneamente. Mas interessante que nós conversarmos, por exemplo, na nossa célula lá em casa, terça-feira, que Jesus operou milagres de formas diferentes. Quanto a um cego, por exemplo, ele diz: olha, eu quero, o que queres que eu te faça? E o cego diz: eu quero ver. E Jesus: veja, e ele passa a ver. Tem um outro cego que Jesus faz um lodo com barro, com a sua saliva. Ele então esfrega aquele lodo nos olhos do homem cego e diz: vai, lava-te a um tanque chamado Siloé. E quando ele vai lá, ele lava e ele: estou vendo. Tem um outro que Jesus o tira de perto da multidão da cidade, vai num lugar isolado, ele é cego e diz: olha, veja, o que você vê? Eu vejo homens, mas como se fossem árvores andando. Aí Jesus: agora veja como está. Agora eu vejo perfeitamente. Você acha que faltou poder para Jesus não curá-lo instantaneamente, como fez, não é, com Bartimeu? E não poderia ter feito uma cura também com aquele a quem ele untou os olhos com barro? Lógico que poderia. Jesus poderia ter curado Lázaro à distância, mas ele quis que ele morresse e o ressuscitasse. Jesus curou um leproso instantaneamente e poderia ter feito o mesmo a esses 10, mas não fez. Mas é interessante que todos os milagres de Jesus traz para a gente ensinamentos e aprendizados. E Jesus diz a esses 10: vão e se apresentem ao sacerdote. Para uma pessoa tornar a estar no meio das pessoas, na população, na sociedade, ele ter sido declarado curado, limpo, ele tinha que ir para o sacerdote. Quem era o sacerdote? O líder religioso da época. Só que Jesus não cura aqueles leprosos instantaneamente. Ele diz: vão e se apresentem ao sacerdote. É interessante que à medida que eles foram, ao ir até o sacerdote, eles são curados no caminho, ao ir. É certo que isso nós tomamos como aprendizado, que a obediência nos leva a milagres. A obediência nos leva a viver as maravilhas de Deus. Foi assim na abertura do Mar Vermelho, foi assim na derrubada da muralha de Jericó, foi assim com Naamã, que mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez, a sua pele, que ele também era leproso, estava instantaneamente curado, mas depois de obedecer a instrução que foi dada pelo profeta Eliseu. E eles estão indo, e de repente aqueles homens que eram muito comum estar cheios já é muito comum eles estarem cheios de panos, por conta do sol muito quente, que não é tão somente para cobrir, mas justamente para amenizar a temperatura do sol quanto a pele. E eles viviam cheios de retalhos, porque a ferida que ela ia muitas vezes causando um sangramento, ou a eliminação de impureza, de pus, aqueles retalhos iam sendo jogados fora, para que inclusive não lhe causasse mau cheiro. E de repente, é certo que alguns começaram a perceber que lugar que doía já não doía mais.
e de repente, quem sabe, algum desenrola do seu braço, que quem sabe aquela era a região mais afetada, quem sabe até naquela região estava numa carne viva, e ele diz, e ele olha para o outro, que também já está se apalpando, e quem sabe a face de um que estava toda coberta, já está toda aberta, porque a pele de cada um deles estão todas limpas, e eles ficam então, certamente, naturalmente, maravilhados. Quem é que não ficaria? Como não? Um milagre instantâneo desse, é certo que dentro de um processo de ida, mas de repente, num momento da ida até o sacerdote, estão curados. Mas a observação do texto que nos chama a atenção, quantas pessoas foram pedir para Jesus que fossem curadas? Quantos se lembram? 10. Daqueles 10, somente um, diz o texto, volta para agradecer. E o texto faz questão de mencionar que este um era samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, mas ele aqui está servindo de exemplo para os judeus. Por que somente um voltou para agradecer? Diante de um milagre tão grande. Por que muitas pessoas ainda hoje também não têm um coração grato pelas muitas bênçãos que Deus tem feito nas suas vidas? Por que muitas pessoas não agradecem as vitórias, as bênçãos, as conquistas que Deus tem dado, diante do término de mais um ano, sim, com dificuldades, com problemas? Nós em partes já até mencionamos aqui na noite de hoje. A grande verdade é que muitos têm um coração ingrato, porque são murmuradores, só veem problemas, não sabem apreciar a coisa bela, o lado lindo, a beleza da vida, os detalhes, as particularidades, a importância, o significado de tudo aquilo que faz remontar quem nós somos, a história que nós vivemos. Somente um voltou para agradecer. E é interessante que isso chama a atenção do próprio Mestre, do próprio Jesus. Não eram 10? Onde estão os outros 9 que também foram curados? Sabe, queridos, um dos motivos de pessoas ingratas quanto ao que vivem, aquilo que está relacionado à sua vida, uma das razões das pessoas não terem coração grato, é porque elas têm para si, que o que acontece em suas vidas, não passa mais de uma obrigação. É como que se, tem que ser assim, e eu não preciso agradecer. Muitas e muitas pessoas, não têm um coração grato pela conquista, pela vitória, pelo triunfo na determinada área, porque ele entende que aquilo não tinha como que mais por obrigação. Enquanto para alguns determinada coisa não tem motivo ou razão para agradecer, aquilo é a maior razão da sua vida de gratidão. Tem pessoas que às vezes vêm dar um testemunho aqui, e às vezes ela até fala assim, talvez isso para vocês nem faz sentido de estar testemunhando, mas para mim a pessoa fala, é uma grande conquista. Normalmente, dentro de um ponto que já falamos, só sabe o quanto custa algo quando ela trilhou o processo daquilo que ela vivenciou. A conquista dada pelo processo é muito mais valorizado do que aquilo que se recebe de mão beijada. Você que talvez veio de uma família, sabe, de uma realidade crítica, financeiramente falando, que foi muito privado, que não tinha muito daquilo que você tem hoje, quem sabe de monte, para esbanjar, ou nem sonhava ter, sabe quanto custou cada suor para chegar onde chegou hoje, o processo. Muitas pessoas têm um coração ingrato, porque não sabem a realidade do processo. Na sua mente, o que acontece não é mais que uma obrigação. É como se Deus fosse obrigado a abençoar.
Sabe por que muitas pessoas negam a existência de Deus? Porque acham que Deus é alguém que tem que sair corrigindo os nossos erros. Acham que Deus tem a obrigação de ir e resolvendo os problemas que nós mesmos causamos. Pessoas como que ateus e outros que blasfemam contra a existência de Deus, eles questionam da seguinte forma: se Deus existisse, não tinha criança passando fome. Se Deus existisse, não haveria catástrofe. Se Deus existisse, e aí vai, se Deus existisse. Quando na verdade, o que ele está vivenciando são problemas causados por ele mesmo, não de uma forma direta, indiretamente falando. O pecado que nós cometemos, Deus criou tudo perfeito, queridos. Fomos nós, o homem, a humanidade que foi lá e estragou. Agora nós queremos culpar Deus, achando que Deus é obrigado a ir sair e fazendo como tudo acontece no nosso capricho. E aí quando por misericórdia Deus faz e nos abençoa, é como que se não fosse uma mera obrigação. E não tem um coração ingrato. Ou melhor, não tem um coração grato. Ao contrário, tem um coração ingrato. A pessoa que é realmente ingrata, ela não conhece o processo, ela não sabe o valor, ela não sabe como foi difícil chegar lá, ela não sabe, querido, mas este leproso sabia. Talvez tantos problemas, tantas decepções, tantas amarguras, e ele entendeu, eu preciso voltar lá para agradecer. Quantas pessoas, elas vêm para a igreja por causa de um problema? É errado? Não. A grande maioria das pessoas estão nas igrejas hoje porque um problema a levou a buscar Deus. E Deus, Ele permite que isso aconteça, para nos levar para mais perto dEle. Então não há nenhum problema em se aproximar de Deus por causa do problema. Entende? O grande problema é que quando o problema é resolvido, nós nos afastamos de novo. Coração ingrato, que não volta para estar com Ele, para agradecer, para andar com Ele, para falar: Senhor, eu me rendo e sou eternamente grato ao Senhor. Não volta. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego e Ele some, nunca mais vai na igreja para agradecer. Ou seja, a pessoa não quer Deus, a pessoa quer os benefícios de Deus. A pessoa não está interessada em Deus, a pessoa está interessada no que Deus pode dar. Quando nós falamos do cego, por exemplo, Bartimeu, mendigando à beira de Jericó, caminho de Jericó, quando ele é curado, pensa bem, queridos, um cego, o que ele mais quer fazer se ele receber o seu milagre? Ele quer ver. Mas ver, sair vendo. Eu quero ver como é que é a árvore, eu quero ver como é que é um rio. As pessoas falam que tão lindo esse tal lago, né? O Rio Jordão, eu vou lá ver. Sabe o que ele faz? Jesus, o que diz o texto? Ele passou a seguir Jesus, coração grato. Quando ele expulsa os demônios, um homem de Gadara, um gadareno, que tinha uma legião de demônios, logo aquele homem quis ir com Jesus, coração grato. Apesar de Jesus não, vai, volta para sua família e fala o que te fez. E o que é também compartilhar o que Deus faz, senão reconhecimento, gratidão, queridos, é reconhecimento. Quando eu não reconheço algo que é de benefício feito a mim, eu não sou grato. Eu não sou grato. E normalmente está justamente ligado à falta do reconhecimento da oportunidade, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem dado. Não reconhece o valor. Eu falei isso na quinta-feira passada. Não reconhece o valor. Como eu estava conversando com a irmã Neuza agora há pouco, antes do culto, tem pessoa que ficou triste porque não teve culto no Natal e que não vai ter o culto domingo agora. A gente vai fazer o culto de passagem de ano. Tem gente que fala: ufa, assim eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Não reconhece o valor. Lembra da pandemia? Na pandemia nós fechamos os templos por ordem, né, dos órgãos públicos na questão da saúde. Obedecemos, fechamos os templos, somente live. Tem pessoa que ficou contente.
Sabe por quê? Não sabe a importância de estar no templo. Lá na África, na Angola, nós temos igreja lá. Muitas igrejas. Uma das nossas pioneiras é a missionária Vera Rissato. Tempo atrás, as igrejas foram fechadas por ordem do governo. Por motivo de perseguição. Questão política. E eles tiveram que fechar, por questão política. Polícia ia lá e se teimasse, levava preso. Queridos, quando foi liberado para retomar, porque eles conseguiram o direito de reabrir a igreja, eles passaram o dia inteiro na igreja. Porque lá, sabe, lá na igreja era o lugar onde eles tinham esperança. Era o lugar onde eles ouviam a palavra de ânimo. Era o lugar onde tirava eles da realidade triste, terrível, que eles viviam no dia a dia. Estar lá na igreja era o refúgio para eles. Reconhecimento, gratidão. Quando eu sou ingrato, eu murmuro pelo pão que eu tenho, eu não agradeço o salário que eu tenho, eu não agradeço a família que eu tenho, nada é bom, por melhor que seja, porque o ingrato, até o que ele conquista, que ele deseja, quando ele tem, ele não agradece, ele ainda está insatisfeito. É o contrário da palavra contentamento, que fizemos menção na abertura do culto. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Oh, glória a Deus, a água está geladinha, louvado seja o Senhor, que bênção. Poxa, a água está quente, não tem nenhuma gelada, não, mas glória a Deus, vai essa quente então, né? Temperatura que não está gelada. Glória a Deus por tudo, gratidão, irmãos. Eu sei que tem momentos difíceis, terríveis, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Lembra do que Jesus fez menção aos garotos na praça como símbolo, ou como uma ideia de explicar a ideia de um coração, a síndrome de um coração insatisfeito, de um coração ingrato. Jesus fala o seguinte: a quem é que eu vou comparar essa geração? Aí Jesus conta uma história da seguinte forma: os meninos na praça, eles tocam flautas, tocam, mas ninguém dança. Ninguém dança. Aí os meninos então cantam lamentações e ninguém chora. Você já lembra de alguém que você fala: vamos brincar? Não quero. Não, então vamos brincar. O que você quer brincar? Não quero nada. Nada tá bom, insatisfeito. Sabe? Aquela criança que você oferece uma coisa, não quer. Oferece outra, não quer. Oferece outra. O problema não é o que está sendo oferecido, é a pessoa. E Jesus fala o seguinte: vem João Batista, não comendo, não bebendo, e vocês dizem: tem demônio. Aí Jesus fala: e vem o Filho do Homem, eu como, eu bebo, e o que vocês dizem? Eis aí um glutão e um beberrão. Jesus falou: vocês são ingratos, nada está bom para vocês. Coração insatisfeito. Tem pessoa que não é o que dá, ela pode morar num palácio e ainda vai estar ruim para ela. Quando a situação é assim, o que tem que mudar não é a nossa volta, somos nós. Um coração grato diz respeito não a terceiros, mas à primeira pessoa. Um coração ingrato não está nas circunstâncias da vida, na crueldade, se o mundo conspira contra, se talvez alguém pode dizer: parece que eu taquei pedra na cruz, parece que eu nasci para sofrer. O problema não é a vida, somos nós. Eu sei, queridos, tem gente que tem vida tão crítica, tão difícil, mas quando nós olhamos para Jesus, o céu é Jesus. O céu é Jesus. Tem um cântico no nosso cenário que faz menção a isso. Não importa onde eu vá morar, em alto monte à beira-mar, não é? Contanto que com Cristo eu venha estar. A letra não é exatamente isso, mas parafraseando, essa é a verdade. Não importa onde eu esteja, se com Cristo eu estiver. Sabe, queridos, o céu não tem a sua beleza porque alguns o descrevem como ruas de ouro, muro de jaspe. O céu é Jesus.
Tem um lindo cântico de um grupo de quarteto, Arautos do Rei, salvo engano, e eles cantam: o céu é Jesus. E onde Jesus estiver, aí o céu está. O céu é Cristo, queridos. Ou seja, o que nos satisfaz, o que preenche a nossa alma, o que nos traz satisfação plena, intensa alegria, não é o dinheiro, não são as coisas do mundo, não são as coisas supérfluas da vida, aquilo que é passageiro, aquilo que nós, quem sabe, até conquistamos, não é Cristo. Porque quando eu estiver com Cristo, não importa se eu ter muito ou ter pouco, eu estarei satisfeito, eu estarei contente, e eu terei um coração grato. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes você olha para a história, porque é que cristãos, quando eles eram lançados na arena, muitos deles estavam prestes a serem devorados vivos pelas feras, para servirem de um palco sangrento para a multidão que gritava morte, sangue. Mas muitos daqueles, quando iam embora, e que aqueles cristãos estavam parecendo mortos, eles pensavam consigo mesmo: por que que aquele que estava prestes a morrer, por causa da sua fé, tinha uma paz tão grande no seu rosto, que eu mesmo não tenho? Por que que aquele que estava prestes a morrer, estampava uma alegria no rosto, que eu não tenho, e eu não estava na circunstância? Cristo é a nossa maior razão de gratidão. É por isso que a frase, quando se diz: quem não tem Jesus, não tem nada, mas quem tem Jesus, tem tudo. Jesus é quem nos satisfaz, Jesus é quem nos preenche, Jesus é a nossa alegria. Jesus, queridos, é o que o mundo mais precisa. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa razão. É por isso que muitos procuram de um lado ou de outro e ainda permanecem vazio e insatisfeito, porque ainda não encontrou a verdadeira razão, que é Cristo. Este homem volta, e Jesus também se volta para ele, e ele ganha algo muito mais do que aqueles tão somente ganharam a cura. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Queridos, muito mais do que uma cura é a eternidade, muito mais do que o benefício de uma coisa ou outra, é Jesus. E quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Eu não sei se até então o seu olhar tem sido um olhar de ingratidão. Eu convido você a trocar a lente dos seus olhos hoje. Olhe para Jesus. Nele você vai encontrar o verdadeiro motivo da vida e da alegria. É Ele, queridos, que nos momentos mais críticos vai trazer a nós aquilo que Paulo diz: a paz que excede todo entendimento. Eu não entendo como isso é possível, mas eu estou em paz, mesmo nesse momento tão crítico. O que era para Estevão, que estava sendo apedrejado, ter o seu rosto brilhando como que de um anjo, ele olha para os seus inimigos que estavam apedrejando e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como? Só quem tem Jesus. Sabe, irmãos, o que nós mais precisamos é Jesus, de uma vida verdadeira com Ele, para que Ele preencha a nossa alma, independente se temos tudo aquilo que queremos ou não. Nele já somos plenamente satisfeitos. Daí nós entendemos o verdadeiro significado do Salmo 23, verso 1, quando o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta, Ele me satisfaz, Ele me preenche, Ele é tudo para mim. Eu posso ter algo ali, mas eu já estou completo, porque Cristo me satisfaz. Feche os seus olhos. Pai, talvez tudo isso pareça loucura para alguns, talvez tudo isso pareça nem sequer fazer sentido. Como agradecer? Como ser feliz em momentos tão críticos da vida? Senhor, a nossa verdadeira alegria não diz respeito às coisas do mundo, mas ao Senhor.
A nossa verdadeira satisfação, plenitude, paz, não é o que nós temos, mas é quem nós somos em Ti, é quem o Senhor é em nós, é o quanto temos do Senhor, porque quando somos transbordados pela Tua presença, Senhor, nosso corpo, a nossa vida, nossa alma é tão cheia de alegria, que nada neste mundo é capaz de satisfazer de forma tanto quanto o Senhor faz. Nada neste mundo encherá o nosso ser como o Senhor preenche. Nada neste mundo se compara àquilo que o Senhor aí pode fazer por nós. Então faça-nos olhar para o Senhor, a verdadeira fonte. Deus, tira os nossos olhos de estarmos, quem sabe, querendo nos preencher com coisas supérfluas, com, ó Deus, aquilo que é uma coisa ou outra, quando nós temos a fonte que é o Senhor. Às vezes, Deus, nós estamos correndo atrás de tantas coisas, quando o Senhor já está aqui, e tem para nós o que nós mais precisamos, a paz, que só o Senhor pode dar. Deus, se há entre nós vidas que têm olhado para a vida com um olhar sombrio, porque para ele parece que tudo dá errado, para ele que nada dá certo, parece que para os outros tudo dá certo, mas para ele não, para ele parece que a vida é toda sem graça, sem sabor, sem cor, parece que não há motivo de se alegrar. Senhor, mostra para essa pessoa hoje quem o Senhor é de verdade, mostra para ele, mostra para ela, que é o Senhor quem satisfaz a nossa alma, que é o Senhor quem preenche o nosso ser. Não é o dinheiro, não é a prata, o ouro, não é a riqueza, não é a fama, não é a influência, não é, ó Deus, os prazeres da carne, não são as coisas deste mundo, mas o Senhor, o nosso Criador, o nosso Senhor. Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa visão nesta noite, dá-nos o verdadeiro, ó Deus, olhar para a vida, para as circunstâncias, aprendendo como quem o Senhor é e como o Senhor vê, porque eu sei, se vivermos esses próximos dias deste ano, e como bem assim os demais anos da nossa vida, com essa verdade aplicada em nossas vidas, Deus, tudo será diferente, a vida será mais leve, será mais plena, será mais satisfatória, será mais alegre, será mais linda, mais colorida, mais saborosa, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o autor da vida, e quando estamos com o Senhor, até os momentos mais tristes são alegres, até os momentos mais difíceis se tornam fáceis, até os momentos mais tenebrosos são momentos de contemplarmos uma grande vitória. Dá-nos um coração grato quando reconhecemos quem o Senhor é, faça-nos reconhecer quem o Senhor é. Faça-nos aprender com o processo de dar valor em tudo que o Senhor tem feito. E quando nós sabemos o que o Senhor fez, sabemos qual é o valor da vida, sabemos qual é o valor de estarmos aqui, o valor de estarmos buscando a Tua face. Abençoa, Senhor, faça-nos compreender, e não tão somente ter um assunto, um valor teórico, mas um valor prático da vida, de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor, faça-nos aprender e viver, em nome de Jesus, com um coração grato, para a Tua glória é que oramos, amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Oh, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Quantos estão abençoados, digam amém.